Estamos aqui com o pastor Abraão Reis, missionário do Rio de Janeiro, que veio fazer a obra de Deus no estado do Pará. Chegando aqui no estado do Pará, no decorrer da missão que Deus lhe enviou a fazer, lhe ocorreu algo muito grave, que o colocou atrás das grades. É um testemunho de vida que vai edificar a sua vida. Você que precisa daquele momento especial com Deus. O missionário Abraão Reis vai estar relatando tudo o que aconteceu na sua trajetória enquanto fazia a missão aqui. Ele vai lhe mostrar a importância da vigilância, de você estar ligado em Deus. E ele vai contar para a gente agora como tudo aconteceu, para que sirva de avivamento, de edificação para a sua vida. Então, o pastor Abraão Reis, fale para a gente, para todo mundo em casa, as pessoas que estão vendo esse vídeo, o que realmente aconteceu na sua vida, para que hoje o senhor possa estar à custódia do Estado, ou seja, preso. Fale para a gente agora, para os nossos telespectadores que estão assistindo. Amém. Pois bem, para que nós possamos autenticar o nosso testemunho de tudo aquilo que nós vamos relatar neste trabalho, nós queremos fazer menção de um texto bíblico onde o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele nos traz a seguinte advertência. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, onde o apóstolo São Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Nós queremos com tristeza e um certo pesar, e até mesmo podemos dizer envergonhados do que ocorreu conosco, pois nós, já sendo um pastor de ministério itinerante, já estávamos propriamente dito na obra de Deus, enviado pelo Senhor com uma missão de grande responsabilidade, fazendo trabalho missionário aqui no estado do Pará, quando de repente nós nos encontramos num estado de relaxamento espiritual. E este trabalho nós queremos trazer e levar ao conhecimento dos irmãos, porque nós temos certeza que como nós estávamos, como eu estava, eu digo estava, pretérito passado, porque hoje não estou mais, hoje sou um homem de problemas resolvido, e resolvemos fazer esse trabalho, levar essa mensagem para que o povo de Deus, que hoje se encontra no mesmo estado que eu me encontrava, de relaxamento espiritual, um estado de tibieza, estado de tíbio, morno, igual à igreja de Laodiceia. Então, assim como nós estávamos nesta situação, hoje em dia, ainda dentro das nossas igrejas, estamos cheios de pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus. São pessoas que são intituladas cristãs, mas ainda de comportamento irregenerado. Nós queremos dizer o que Paulo disse, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. E nós estávamos, queridos, na função, no exercício, no ofício do nosso ministério, levando a palavra de Deus aos perdidos, quando de repente nós, por influência de amizades, ao qual muitas das vezes nós não levamos a sério, quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, os relacionamentos com pessoas de julgo desigual, onde a Bíblia é enfática ao dizer que nós não devemos nos prender a um julgo desigual com os infiéis. Quando nós lemos esse texto, logo nós entendemos que a Bíblia está falando lá do católico, do macumbeiro, do espírita, mas na verdade a Bíblia está falando desse julgo desigual de
selecionar nossas amizades no nosso meio, no meio da igreja, de pessoas que estão no nosso meio, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Pois bem, no exercício da nossa função, começamos a nos levar, deixar nos levar por má influência. E o que me chama a atenção nesta situação é que, apesar de a maturidade que nós já tínhamos, de 18 anos de ministério, como se deixar levar por mal influência? Muitas das vezes nós argumentamos que nós vamos atrair aquela pessoa de mau comportamento para Cristo, mas se a Bíblia diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual, se a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, nós deveríamos levar a sério, porque se a Bíblia está fazendo ênfase a isso, é porque há a possibilidade de nós sermos influenciados por pessoas de má índole que está em nosso meio. Quando eu menos percebi em envolvimento com essas pessoas que já eram obreiros, se diziam ser líderes, eu já estava me tornando pior do que eles. Quando você dá cabo de se cair em si, você já está na prática de ações, atitudes que não agradam a Deus. E nós já estávamos com uma obra em andamento, fundando um ministério aqui no Pará, na cidade de Santa Bárbara do Pará, e o nosso comportamento começou a oscilar, nosso comportamento começou a mudar, nossas atitudes já não eram uma atitude de cristão, já não era um comportamento de um homem que veio com uma missão especial de fazer missões aqui no Pará. E aí começamos a dar atenção a certas coisas que não era para ser dada a devida atenção. Começamos a nos envolver com mulheres, aonde tem sido a maior tragédia na vida de muitos homens de Deus, que nós fosse citar nomes aqui, homens renomados na mídia evangélica, homens que outrora arrastavam multidões com as suas pregações, também foram influenciados, caíram da posição que estavam por envolvimento com mulheres, com pessoas do sexo oposto. Foi o que ocorreu comigo, aonde me levou a essa tragédia que hoje eu me encontro. Quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo que nós, apesar de estar em custódia do Estado hoje, passamos 3 anos e 3 meses e 20 dias dentro das maiores penitenciárias do Pará, no regime fechado. Hoje nos encontramos no regime semiaberto. E dizer que nós nunca vivemos no mundo do crime. Eu nunca fui um bandido, nunca fui um criminoso, nascido e criado no Evangelho. Com 21 anos, eu tive a minha experiência com Cristo, o qual deve ser notório na vida de todo crente. Ter a sua experiência pessoal, aquela experiência que Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E daí por diante, nós começamos a nos aplicar no Evangelho, buscando, estudando, fazendo alguns seminários, e logo cedo nós somos introduzidos no ministério da igreja, no ministério pastoral. E hoje, por quê? Que um homem que nasceu e se criou no Evangelho, logo cedo, aos 21 anos, teve a sua experiência com Cristo, e logo foi introduzido no ministério pastoral, porque hoje se encontra em custódia do Estado, porque se encontra preso se nunca foi um criminoso. Aí nós observamos a seriedade do que o texto que nós acabamos de ler diz. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Aquele que semeia na carne, colherá a corrupção da carne. É importante nós entendermos que o mesmo Deus que nós pregamos e dizemos que é amor, ele também é justiça. É um Deus que a Bíblia, na carta aos Hebreus, faz referência que é um fogo consumidor, é um Deus zeloso, é um Deus que arde em zelo, e é um Deus que não permite que o seu nome seja blasfemado. Como na situação que eu estava, o pecado, ele acaba entorpecendo o homem de uma tal maneira que você
continua sendo usado, continua, como no meu caso, viajando, pregando e sendo extremamente usado por Deus, mas eu aprendi uma coisa muito importante, que ser usado não é ser aprovado. Aqui vai um despertamento, um alerta, porque hoje nós temos uma leva de pregadores itinerantes, pregadores que resolveram fazer do Evangelho o seu meio de vida, mas não querem pagar o preço de viver uma vida em comunhão com Deus. Pastores que pregam e quando saem do púlpito vão para os motéis, para se prostituírem, para encher a cara de biritas, e não querem pagar um preço do que é uma vida de santificação. Pode até parecer espantoso o que nós estamos falando, mas a experiência que eu tive, o que eu vivi, hoje, muitos continuam fazendo, porque falta o temor de Deus no seu coração. Eu me tornei um fornicador. É com vergonha que eu digo isso, porque se eu fosse um bandido, se eu estivesse preso porque eu assaltei banco, com assaltante à mão armada, como as pessoas que estão lá em custódia do estado onde eu estou, eu poderia até me orgulhar, dizer que tinha sido um bandido e agora sou um homem que foi alcançado pelo Evangelho. Para mim não seria vergonhoso, mas chegar aqui para dizer que eu já era um pastor e agora eu me encontro preso em custódia do Estado porque eu pequei, porque eu estava fornicando, porque eu estava adulterando, porque eu estava levando uma vida espiritual de forma irresponsável, de certa feita, para mim é vergonhoso. Mas eu quero fazer isso para que muitos que estão hoje nos nossos cultos, nas nossas igrejas, estão fazendo o que eu estava fazendo. E é bom despertar, você ouvindo essa mensagem, é bom você despertar, é bom você se deixar ser conduzido ao arrependimento, para que não aconteça com você a mesma tragédia que aconteceu comigo. Talvez o seu pecado não seja o mesmo meu pecado. Eu estava fornicando, eu estava adulterando, eu estava prestando o meu corpo à prostituição. Mas talvez você não esteja fazendo isso. Mas eu quero dizer, meu caro irmão, minha prezada irmã que está nos ouvindo, que para Deus não tem pecadão, não tem pecadinho. Para Deus todos os pecados estão na mesma categoria. Então é bom que nós despertemos e façamos que nem o filho pródigo, caiu em si, e voltemos-nos para Deus antes que Deus puxe o nosso tapete. Foi muito sério quando me lembro quando eu viajei para o estado do Piauí, Maranhão e Piauí, e lá eu estava me relacionando sexualmente de forma ilícita, e Deus mandou um recado através de uma obreira que congregava comigo, dizendo que Ele me trouxe aqui para o Pará para fazer a sua obra, e que o meu corpo não era templo de prostituição, meu corpo não era para se prostituir. Neste momento nós até sentimos temor, mas como disse, o pecado entorpece o homem, você acaba esquecendo e você continua fazendo o que você está, na prática de ato que não agrada a Deus. Para que nós possamos ter uma ideia da gravidade do que é o pecado, que o pecado entorpece, e você só sente aquele temor, só sente aquele remorso no teu coração no ato que você pratica. Depois continua tudo novamente. E eu, voltando para o Pará, quando de repente, no dia seguinte da minha chegada aqui, eu me encontro, Satanás, ele já tinha encontrado legalidade na minha vida. Aquilo que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se nós tivéssemos noção do que esta frase, esse texto bíblico representa, não deis lugar ao diabo, nós vigiaríamos e
todas as brechas para que Satanás não viesse encontrar legalidade na nossa vida. E aí eu dei legalidade para o diabo. E Deus permitiu, porque eu estava violando aquilo que Deus chama de templo do seu espírito, que era o meu corpo. Deus deu legalidade para que o diabo naquela noite me cirandasse e me levasse a cometer este ato o qual eu fui preso. E aí aconteceu a tragédia. Fui preso naquela noite, madrugada do dia 9 de outubro de 2010. Fui levado à delegacia do distrito de Mosqueiro, prestado ali o depoimento. Fiquei uma semana em custódia na delegacia de Santa Bárbara, onde nós residíamos. E logo veio a ordem de transferência para o complexo de Americano. E aí nós fomos perceber que a coisa era grave. O policial que nos conduziu até aquela seccional de Mosqueiro disse que nós aconselhou-nos a arrumar um advogado, porque a acusação era grave. Era um crime contra a mulher. E em um crime contra a mulher, quando você chega num fórum, o juiz nem te ouve. São dois crimes que você não tem voz diante de um magistrado: crime contra a mulher e tráfico de droga. Você já chega ali no banco dos réus sentenciado. Dificilmente você sai dali com o teu alvará de liberdade. Mas o que nós queremos enfatizar neste momento é a nossa experiência que nós vivemos dentro do cárcere. Quando nós chegamos ali, às 17 horas, fizemos o andamento preliminar, o que é de praxe um preso, um reeducando na casa penal, fazia antes de ser introduzido ali ao pavilhão, à sua cela, onde ele vai cumprir a sua pena. E após com a conversa com o diretor, lendo uma cartilha, como deve ser o seu comportamento dentro ali do sistema penal. E quando os portões se abriram, as grades se abriram, e nós entramos naquele pavilhão, um pavilhão de 14 celas, e a cela que nós iríamos agora estar como a nossa residência ali até o cumprimento da pena, entre pessoas de toda sorte de crime. Eu confesso que eu já estava tremendo na base, porque nós temos informações do que acontece dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia. E quando nós chegamos ali, eu receoso, amedrontado, até porque o crime não é aceito dentro da casa penal pela população carcerária, pois dentro de uma casa penal, a patência, quem manda, quem comanda dentro dos presídios são os chamados ladrões, aqueles que praticam o crime de 157, assaltantes. Pelo menos dentro dos presídios do Pará, quem manda são os ladrões. Ser ladrão dentro de uma casa penal é status, não é uma ofensa. Eles se chamam de ladrões, eles batem no peito e dizem: eu sou ladrão lá fora. E outro tipo de crime, como traficante, crime contra mulheres e outros crimes, eles não são bem-vindos dentro da casa penal, e tudo aquilo era desfavorável, tudo aquilo nos trazia um pânico, um medo daquela situação que nos envolvia. Às 18 horas, quando nós estávamos já lá dentro do pavilhão, começa um culto dentro do pavilhão da casa penal, e aquilo me chamou a atenção, e eu me dirigi a um dos internos que estava conosco na mesma cela e perguntei o fato de ter um culto ali dentro da casa penal. E ele disse: aqui tem culto todas as noites. Foi quando Deus falou ao meu coração que o meu campo missionário, que eu não dei atenção, seria as casas penais. Quando um dia Deus falou ao meu coração que eu deveria visitar os presídios, deveria levar a palavra missionária, a palavra de Deus dentro dos presídios, e eu não dei crédito a isso. E ali caiu a ficha, e nós entendemos que os presídios brasileiros é o maior campo missionário que nós temos na atualidade, que precisa ser alcançado. E aqui vai uma advertência para todos aqueles que se denominam missionários, que sente a vocação, a chama de Deus para fazer missões, mas que de uma forma ou de outra tem deixado a vaidade entrar no seu coração e não tem se dirigido a esses locais carentes,
aonde a palavra de Deus precisa chegar, e não é todos que têm as condições de chegar num lugar desse, pela dificuldade, pelo constrangimento que é um pastor missionário, um obreiro chegar dentro de um presídio, já começando pelas revistas íntimas, de ficar sem roupa dentro de uma sala, para ser revistado pelos carcereiros, para poder adentrar uma casa penal, e toda a burocracia. E isso faz com que a pessoa não se motive, a não ter uma motivação a levar a palavra de Deus dentro dos presídios, e se deixando levar pela vaidade de estar viajando e pregando nas igrejas. Eu quero dizer que tudo isso é válido, mas a verdadeira obra missionária está dentro dos cárceres, dentro das penitenciárias, dentro dos hospitais, aonde poucas pessoas se colocam à disposição. Por isso nós entendemos Jesus dizer que grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. São poucos aqueles que querem, de fato, pagar um preço para levar a palavra de Deus. E nós viemos entender isso através da dor, através do sofrimento, agora num estado de confinamento, entendendo que aqueles homens que estão ali, presos, porque cometeram os crimes mais bárbaros, os crimes mais aberrantes que possamos imaginar, e que a sociedade olha para essa população com olhar, que quando nós assistimos os jornais policiais, por exemplo, e os apresentadores dizem que essas pessoas têm que morrer, que essas pessoas não merecem uma segunda chance, julgando essas pessoas pelos atos que cometeram. E que eu muitas das vezes fiz isso, dizendo que essas pessoas tinham que morrer. E hoje eu ouso afirmar que estas pessoas não têm que morrer. Deus está dizendo que estas pessoas que estão em um estado de confinamento, estão presas pelos seus crimes, elas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Para os céticos da mídia e a sociedade ateia que não crê que essas pessoas possam ser restauradas, eu quero deixar o texto que Paulo diz em Romanos, que porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Deus está salvando bandidos dentro da cadeia. Hoje nós temos pelo menos 20% da população carcerária hoje convertidas ao evangelho. São os verdadeiros missionários que hoje fazem a obra missionária dentro do cárcere, e que estão sendo apoiados por uma meia dúzia de pastores que estão na liberdade, que nunca tiveram experiência de cárcere. Por que eu digo uma meia dúzia? Porque a maioria não querem fazer esse trabalho. Até criticam e também concordam com a sociedade que essas pessoas devem morrer, mas não regaçam as mangas para cumprir o ID de Jesus, fazer a grande comissão que Jesus disse, de fazer discípulo de todas as nações. E esse dito de Jesus alcança esse povo, essa população discriminada e que estão sendo oprimida pelo diabo, que estão hoje encarcerada num estado de confinamento dentro de uma cadeia. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu me lembro que quantas das vezes os piores bandidos, os bandidos mais renomados do estado do Pará e de outros estados que foram presos no Pará, que se assentaram conosco, contaram a sua vida, e pessoas que querem ser ouvidas, e pessoas que quando nós passamos a ouvi-la, a conversar com ela, nós percebemos que dentro daquele corpo, possuído por demônios que levaram elas a cometer aqueles crimes absurdos, existe uma alma que chora, que grita por liberdade. E como salvá-lo? As algemas, o máximo que uma algema pode fazer é prender o corpo físico, é força, a polícia é força, o judiciário é força, as graças do presídio é força, e força não liberta esses homens. O evangelho de Deus não é força.
O Evangelho de Deus é poder. Só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar um homem desse em uma nova criatura. E isso nós não temos dúvida nenhuma. Nas experiências que nós vivemos lá dentro, nós dirigimos 3 igrejas nos 3 presídios que passamos. E passamos agora a ouvir essas pessoas. Começamos agora a dar estudo bíblicos. E Deus, na sua misericórdia, Ele nos deu ali o livramento que nós precisávamos dentro das casas penais, dentro dos presídios que nós passamos. Eu pude entender o poder de um coração quebrantado. Agora eu vou falar para você que está nos ouvindo e que está pecando, que está no mesmo estado que o missionário estava, ou talvez você se julga porque não está adulterando fisicamente, mas como nós já falamos, que para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, nós queremos dizer que maior do que o teu pecado, tem mais poder do que o teu pecado, o arrependimento. Quando nós lemos no Salmo, o salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E quando nós nos encontramos naquela situação, caiu a ficha, e nós nos arrependemos, nos humilhamos e confessamos o nosso pecado, Deus ali passou a ser propício para conosco. Deus passou ali a nos proteger de uma forma toda especial. Pessoas que cometeram crime semelhante ao qual eu estou respondendo, ser humilhado, ser hostilizado e até ser mortos, porque não é bem-vindo. Eu nunca entendi tanto o texto que diz em Gênesis que Deus era com José quando ele estava preso, durante esses 3 anos e 3 meses e 20 dias que eu vivi no fechado. Em vez de eu ser hostilizado, ser humilhado, eu passei a ser amado pelos bandidos dentro da cadeia. Isso eu pude ver a mão de Deus me protegendo. Isso fala do poder de um coração quebrantado. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos o nosso pecado, como diz a verdade canônica, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão não prosperará. Muitas das vezes, recebendo o carinho de presos ali, de criminosos, eu vou usar essa linguagem, porque é o quadro que nós encontramos dentro de uma cadeia. Pessoas ali que mandavam até alimentação, pois eu ser de outro estado, não ter pessoas para me visitar, minha família no Rio de Janeiro, chegava lá na cela onde eu estava, a alimentação que outros presos mandavam para mim, o carinho que eles tiveram com o missionário Abraão. E ali começaram a desenvolver um grande trabalho dentro daquela casa penal, nos 3 presídios onde nós passamos. Estudo bíblico, comecei a dirigir a igreja dentro dos presídios aonde eu chegava, dando estudo bíblico, ouvindo os problemas daquelas pessoas, aconselhando, apesar do sofrimento em que eu estava passando, mas encontrei em Deus graça para que eu pudesse esquecer dos meus problemas, esquecer que eu estava preso e ali eu poder aconselhar, ouvir aquelas pessoas que se mostravam tão carentes de uma palavra de consolo, uma palavra amiga, como todos aqueles que estão em custódia dentro de uma penitenciária. E isso foi o fator aonde nós recebemos o carinho dessas pessoas. Na casa penal, quando nós chegávamos de transferência de uma casa para outra, pois essa é a rotina de uma pessoa que está cumprindo pena. Ela não cumpre só em uma casa penal, ela sempre é transferida para outra casa penal. Aonde nós chegávamos e encontrávamos aquelas pessoas, o carinho era grande daquelas pessoas nos recebendo, pois elas se sentiam importantes quando você ouvia, quando você dava atenção para ouvir os seus problemas. Pessoas que precisam ser ouvidas. Eu quero mandar essa mensagem, talvez, para a mídia aqui do nosso estado do Pará e do Brasil, para a sociedade, que a pior violência é a violência psicológica. Quando nós assistimos na televisão os apresentadores desses programas policiais, que são programas sensacionalistas, que dizem que essas pessoas têm que morrer, essa mensagem chega na mente desses reeducandos dentro de uma casa penal, porque lá nós temos televisão,
Isso gera uma revolta dentro deles. Eles não recebem uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, uma palavra que possa dizer para eles que eles podem mudar e que os programas que o governo oferece para essas pessoas, para essa população carcerária, são programas que é uma fraude. Quando nós observamos na televisão dizer que uma casa penal, pelo menos no Brasil, é uma casa de recuperação não tem nada. Isso não pode ser um centro de recuperação, mas uma universidade do crime. Atrás dos muros dos presídios se cometem toda a sorte de crime que se ocorre aqui fora. É igual às cidades antigas, cidades muradas, onde o tráfico rola solto, onde o comércio de celulares rola solto. Mas porque como entra, se a fiscalização é rigorosa? Aí entra aqui a nossa observação, uma crítica na seleção de se admitir um servidor público para trabalhar com a população carcerária. É tudo um jogo político. Na campanha, o cara promete X vaga de emprego. Ganhou, ele pega aquele camarada sem nenhum preparo para ressocializar e joga para trabalhar com a população carcerária. O cara vai para lá com uma mentalidade de ressocializar alguém? Não. Ele vai, ele sabe que 2 anos acaba o seu tempo lá, não é concursado, não é nada, ele quer fazer o seu pé de meia. Então vai fazer o quê? Vai passar droga para os traficantes que tem lá dentro, aparelho celular que vale uma fortuna. Quanto mais a cadeia rigorosa, maior é o valor de um aparelho celular, de uma bateria, de um carregador, e por isso você vê agentes prisionais que ganham um salário um pouco mais de R$2.000 com carros do ano. Porque a corrupção é muito grande. E nós observamos lá dentro, quando o governo dá a entender que a cadeia penitenciária é um centro de recuperação, mas lá dentro não tem um programa do governo com mais oficinas para que nós pudéssemos ver um reeducando de fato ser reeducado. Não reeduca é nada. O cara vai para lá, aprende a traficar. O ladrão não tem o que roubar lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai ser traficante. Vai traficar droga, que entra facilitada por servidores, por agentes prisionais. É claro que eu não vou generalizar, porque tem muita gente de boa índole lá dentro, mas a maioria são corruptos e vão para lá para se tomar proveito da situação e fazer a corrupção ser generalizada. Nós queremos enfatizar que fica preso dentro do sistema penal brasileiro quem não tem dinheiro. Eu estive com pessoas patenteadas no crime, por exemplo, traficante internacional. Ele cai lá dentro do presídio. Quando ele chega, em menos de uma semana já tem alguém lá, um dito de um advogado, e aqui nós abrimos um parênteses, que a palavra advogado, isso deveria servir para a OAB fazer uma seleção no seu grupo de advogado, porque os advogados são mais bandidos do que os próprios bandidos que estão lá dentro presos. Por quê? Porque muitos deles faz ponte com servidores que estão lá dentro para chegar até o juiz para fazer o acerto com aquele bandido, aquele traficante que tem dinheiro. Isso ninguém me disse. Eu estive lá, eu vi. Traficantes que têm dinheiro não ficam presos. Uma ocasião nós estávamos em um desses presídios, nós vamos nos limitar em falar nomes, para que mais tarde nós não podemos sofrer algum assédio moral ou represária, mas é importante nós frisarmos isso, porque a mesma justiça, a mesma lei que sentencia uma pessoa que roubou um celular, os caras vão lá para dentro, através de um representante, para cometer um crime de corrupção ou de extorsão, como faz a polícia, que vem extorquir o traficante. E ele só vai preso quando ele não tem mais dinheiro para pagar as propinas. Isso aí não é novidade para a sociedade brasileira, porque todos nós sabemos disso que ocorre. Mas lá dentro da Casa Penal eu vi servidores, assistentes sociais, que estão lá para prestar o serviço público para atender às necessidades de um reeducando, fazendo uma ponte com o advogado com o juiz, o assistente social com o preso, com o traficante.
valor de 40 mil reais. Os traficantes de Manaus caíram lá presos. Valor de 40 mil reais. O juiz levava uma fatia, o advogado outra, o assistente social outra, e até o delegado que prendeu o indivíduo levaria uma outra fatia para que aquele indivíduo saísse dali em liberdade como se não tivesse cometido ato nenhum. Isso é a nossas autoridades no Brasil. Transferência de preso de uma central de triagem que não tem nada de regalia que um preso tem dentro de um cadeão. Eles pagavam para um assistente social dentro da casa penal, fazer uma transferência para um cadeão, por exemplo, que tem visita íntima, aonde dentro de uma triagem não tem visita íntima. Então o preso fica ansioso para ir para um cadeão, porque lá tem a visita íntima, lá tem a droga, lá tem o celular, onde ele pode usar mais à vontade. Então se pagava R$2.000 para que um agente social, assistente social, servidor público, pudesse fazer essa transferência para um cadeão. Isto chama corrupção. É o que nós encontramos dentro dos lugares que o governo diz que é um centro de recuperação. Como podemos recuperar jovens que cometeram crimes se nós não encontramos lá dentro as oficinas para preparar este jovem, para que quando ele cumpra a sua pena, ele possa ter uma profissão, ele possa ser reintegrado à sociedade já com um emprego garantido, pois ele vai sair de lá com essa marca de ex-presidiário, e dentro de uma sociedade preconceituosa que nós temos, aonde ele bater, a porta que ele bater vai se fechar, não vai se abrir. Qual é a opção que ele tem se não voltar ao crime, a roubar, a traficar, para que ele possa conseguir o seu sustento? O governo precisa refazer os seus conceitos em relação ao que é a casa penal, aonde se chama centro de recuperação, para que nós possamos diminuir essa estatística assustadora que nós temos aí de crimes sendo praticados por jovens na faixa etária aí, desde a sua adolescência até os 18 anos, quando eles vão para uma casa penal. 90% da população carcerária são jovens de 18 a 26 anos, semi-analfabetos. E o gráfico que nós temos é que 11% só do sistema penal do Pará é que tem educação. Tem presídios que não tem uma sala de aula. E como nós podemos dar um basta na criminalidade se nós não investimos em educação? Aí, meu querido, é um problema grave. Se nem nós que estamos na liberdade, nós não temos educação, o governo não dá ênfase à educação como deveria dar, imagine dentro de uma casa penal. E nós observamos que o maior índice de criminosos que estão numa casa penal não sabe nem assinar o nome. Isso retrata o caos que nós estamos vivendo hoje no Brasil e, propriamente dito, no estado do Pará. Precisamos que nós tenhamos mais educação dentro da casa penal. No último ano que eu estive aqui em uma das casas penais aqui do Pará, não vou citar também o nome, mas eu fui convidado para trabalhar na educação. E lá foi me dado a biblioteca para que eu pudesse desenvolver um trabalho dentro daquela unidade prisional com os internos. Pela nossa boa índole lá dentro, nosso testemunho que nós demos, nós fomos convidados a trabalhar com o setor pedagógico. E ali eu senti represárias de alguns servidores. Eu não estava limpando vala, eu não estava limpando fossa, eu estava dentro de uma biblioteca onde eu passava o meu tempo escrevendo, estudando e fazendo atendimento a outros, reeducando dentro daquela casa penal. Eu sofri represárias de servidores que se sentiam invejados de um preso, porque estava mostrando que ele estava se ressocializando. Aí eu pergunto, um servidor que diz que foi treinado para ressocializar
Ele não deveria se sentir orgulhoso quando ele visse um preso que já estava sendo pronto, preparado para ser reintegrado à sociedade? Mas eu encontrei um servidor que, em uma vez em discussão comigo, ele disse que se dependesse dele, dentro da casa penal não tinha educação. Um servidor desse, ele deveria estar no lugar que eu estava, preso atrás das grades, porque a mente dele é mente de marginal. Dizer que dentro da casa penal, se dependesse dele, não tinha educação, porque ele foi para lá não com o intuito de reeducar ninguém, mas ele foi com o intuito também de cometer os seus crimes. É o que mais nós observamos na casa penal. Até os mantimentos que chegam na casa penal é desviado. Esse dito servidor, cansamos de ver ele sair com sacolas e sacolas de mantimentos que chega para os internos e chega lá e ia para a casa deles, inclusive desse indivíduo. Por isso que na mente dele não se deve ter educação dentro de uma casa penal, porque quanto mais bandido tiver, melhor. É uma fábrica, porque se tiver bandido vai ter as casas penais cheias, aí vai ter um emprego garantido para ele, e é assim que a máquina funciona. Os empresários do crime lucrando com a desgraça do ser humano. Por isso nós observamos que não há uma força de vontade para que pessoas sejam ressocializadas, porque é necessário que tenha as pessoas à margem do crime para que outros possam lucrar. Isso precisa mudar na sociedade brasileira. E só vai mudar quando nós tivermos as nossas autoridades levar a sério, nossas leis for mais sérias, nossas autoridades for sérias, quando a corrupção começar a sair lá de cima de onde eles estão. Aí sim, nós vamos começar a mudar e modificar o quadro que é crítico, que é caótico. Como é que nós podemos ressocializar um preso se as condições são precárias para receber uma pessoa que vai para um estado de confinamento para ser reeducada, aonde se mora junto com os ratos, onde se mora junto com as baratas, aonde a comida é de péssima qualidade, aonde dormir dentro de uma casa penal é quase que impossível, pois dentro de uma seccional dessa aí, como São Brás, Cremação e outras, se reveza, a metade dorme em pé e a outra metade deitada no chão, porque uma cela não comporta a quantidade de internos de presos. Dentro de um cadeão desse aí, onde se comporta 4 presos, se dorme 5, num lençol amarrado no meio, feito uma rede, espremido ali 5 machos dentro de um comportamento de 2 por 2 metros quadrados, o dia todo ocioso, sem ter um programa que ele possa ocupar a sua mente para fazer alguma coisa e assim passar o seu tempo que tem ali, cumprindo a sua pena e poder sair dali com uma profissão. Não tem, fica ocioso. E diz o ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Este é o quadro que nós encontramos dentro da casa penal. Resumidamente, nesse simples trabalho, nós queremos mostrar o que acontece dentro de uma casa penal. Muitas das vezes, aqui vai uma mensagem para os jovens e adolescentes que pensam que o presídio, a cadeia, é um hotel, como nós observamos alguns apresentadores de televisão falando, que é hotel, que come, toma café de manhã, almoça e janta. Meu querido, isso é um engano. Hotel, aonde a frase que nós encontramos lá, é um local onde filho chora e mãe não vê, porque se vê, chora também. Os mais fracos de mente se matam, suicidam, pessoas ficando loucas. É um hotel.